Glória a Jesus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estamos na Igreja Cristã Rede de Acolher, Ministério da Brasilândia, e hoje nós estamos fazendo mais uma ministração do discipulado nível 4, que é o discipulado de batalha espiritual. Como eu já falei para vocês, quando a gente fala de níveis, nível 1, 2, 3, isso não significa que nós estamos falando de níveis de complexidade, É claro que falar sobre batalha espiritual é muito mais profundo e complexo do que falar sobre a fé, do que falar sobre a salvação, mas é uma maneira que nós temos de sistematizar o nosso seminário Querix. Então nós temos o discipulado nível 1, que é os primeiros passos, o nível 2, que é lançando o fundamento, que a gente fala sobre a doutrina de Cristo, e o nível 3 é os dons do ministério. Então no nível 3 vai ser uma preparação para o ministério. Então o nível 1 é a preparação para o batismo, o nível 2 é a preparação para a cooperação. Então nós entendemos, e essa é a doutrina da nossa igreja, que quando um irmão for cogitado a ser ungido a cooperador, ela tem que ter passado pelo discipulado nível 2. E aí o discipulado nível 3 é os cargos, vamos dizer assim, a unção ministerial, os ofícios ministeriais, que aí é o apóstolo, pastor, profeta, diácono, bispo. Então esses dons do ministério, para a pessoa ser ungido, pela nossa doutrina, ela teria que estar passando pelo discipulado nível 3. E o discipulado nível 4 foge um pouco dessa questão da unção, mas também se está relacionado diretamente com o ministério de libertação e o ministério de intercessão. Então, se num futuro tem um aspirante aqui, um irmão, um cooperador, que Deus está mostrando que ele é um intercessor, ele tem esse chamado, nós vamos ungí-lo a intercessor, ele vai precisar fazer o discipulado nível 4, amém? Então, preparação para a libertação, para os libertadores, Ministério de libertação e Ministério de intercessão, é esse discipulado que nós estamos fazendo, amém? Glória a Deus. Então hoje nós vamos tratar do tema a igreja e a batalha espiritual, amém? Feche seus olhos, vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de podermos nos reunir na Tua casa, na casa de oração, para poder tratar de assuntos tão difíceis, assuntos tão profundos, que o Senhor é aquele que nos dá a unção e a capacidade espiritual de podermos trabalhar e crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra, Senhor. Pai querido, este assunto, batalha espiritual, é um assunto, Senhor, que nós precisamos aprender, que nós precisamos da Tua graça, do Teu poder em nossas vidas, para que a gente possa aprender sem os excessos, para que a gente possa absorver aquilo que o Espírito Santo quer nos mostrar nesta área, em nome de Jesus, tão polêmica, Senhor, nas igrejas, Senhor. Pai amado, não queremos ser fanáticos, não queremos ser radicais e também não queremos negligenciar um assunto tão bíblico e tão importante, que é a batalha espiritual. Por isso, Senhor, nesta noite nós te pedimos que o Senhor nos dê graça, Senhor, que o Senhor nos dê clareza, que o Senhor nos dê inspiração, que o Senhor nos dê, Senhor, a unção necessária para que essa ministração seja realizada, e todos aqueles que estão aqui na igreja nesta noite possam abrir os seus corações para receber essa ministração, e também aqueles que estão ouvindo pela internet, aqueles que hão de achar essa ministração, essa mensagem na internet, Pai, que também sejam alcançados, que também o Senhor, Pai amado, guarde o coração de todos que ouvirem essa mensagem e tire, Senhor, livra em nome de Jesus de toda distorção, de toda dúvida, de todo engano, de todo sofisma maligno de distorcer a Tua palavra, Senhor. Que esta ministração seja limpa, que essa
ministração seja, Pai querido, cristã, que essa ministração seja bíblica ao extremo, Senhor, é o que nós te pedimos, Pai, e que o Senhor nos ajude hoje, neste desafio que o Senhor nos propõe nesta noite, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor guarde, Pai amado, todos os nossos familiares, que o Senhor guarde a nossa casa, que o Senhor guarde os nossos filhos, os nossos cônjuges, que o Senhor guarde os nossos trabalhos, os nossos bens, que tudo que está relacionado a nós esteja guardado, Senhor, pelos anjos do Senhor, e que, Senhor, esta igreja seja hoje cercada pelos anjos do Senhor, que o Senhor faça muralhas de fogo neste lugar, Pai querido, e que toda obra maligna, todo espírito das trevas bata em retirada, caia por terra em nome de Jesus, Pai amado, que os anjos do Senhor tenham livre acesso neste lugar, e que todo inimigo do Evangelho seja repreendido na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai querido, nós entregamos a Ti, entregamos aos Teus cuidados essa ministração, e te pedimos, sê conosco, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor em Efésios capítulo 3, versículo 9. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 9. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o livro de Efésios, essa carta de Efésios tão curtinha, né? É uma carta de 6 capítulos, né? É uma carta que ela é digna de ser lida. Não que Efésios capítulo 3, versículo 9 a 11 nós vamos ler. Não que outros livros não sejam dignos de serem lidos, mas a carta de Paulo aos Efésios é uma carta de cunho espiritual, irmãos. Desde o primeiro capítulo. Então, você que está aqui no discipulado de batalha espiritual, você não pode resumir esse assunto batalha espiritual no capítulo 6, quando você lê falando sobre as armaduras de Deus, sobre a luta contra o diabo. Você tem que ler a carta de Efésios desde o capítulo 1, porque ela já fala de coisas espirituais, ela já fala de verdades bíblicas que dá para tirar um seminário de batalha espiritual só do livro, só da carta de Efésios. Amém? Então fica aí a dica. Você que está aqui hoje aprendendo mais sobre esse tema, você vai levar essa lição de casa, de ler a carta de Paulo aos Efésios, e não só ler, mas estudar a carta. Estudar a carta é ler com calma, é pesquisar, é ouvir pregações, ouvir exposições bíblicas, né? Porque pregação expositiva, ela traz um aspecto muito mais bíblico do que se você simplesmente pegar uma pregação de batalha espiritual. Então procure no YouTube, tem muitos pregadores que vão expor a carta de Efésios, ouça mensagens sobre a carta de Efésios, que você vai tirar o conteúdo que você precisa para esse assunto tão importante que é a batalha espiritual. Amém? Glória a Deus. Então Efésios capítulo 3, versículo 9 ao 11, diz assim a palavra do Senhor: e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério. Não é do ministério, tá, irmãos? É do mistério, é um mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Olha que texto maravilhoso que Paulo nos demonstra, que nos registrou na palavra para nós hoje termos. Ele está aqui falando que existe um mistério que estava em Deus desde os séculos, que isso estava guardado em Deus, estava oculto em Deus. Existe um mistério que
os anjos, do Senhor, aqui quando fala de principados e potestades, tá? Essas duas expressões, principados e potestades, não significa tão somente demônios, amém, irmãos? Porque lá no capítulo 6, quando nós falamos da armadura, ele fala que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas sim contra os principados e potestades. Não é isso que diz lá na armadura de Deus? Isso, ele fala lá, aí fala das hostes espirituais, da maldade e tal, mas aqui essas duas expressões, principados e potestades, nós precisamos entender que significa uma patente, uma categoria de autoridade. É uma patente. Se nós falássemos, por exemplo, do nosso sistema militar, do exército do Brasil, você tem lá o soldado, você tem o cabo, você tem o sargento, você tem o general, primeiro sargento, segundo sargento, aí tem o general, Então você tem ali patentes. Então quando nós falamos de principados e de potestades, nós estamos falando de patentes, de seres espirituais. Nós não estamos dizendo aqui que estamos falando de demônios, não, irmãos. Anjos também são principados, anjos também são potestades, porque é uma categoria de autoridade, amém? Glória a Deus, fica claro aqui. Então, um mistério oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus, mas que pela igreja, agora, ele faz ser conhecido essa sabedoria, esse mistério, faz ser conhecido dos principados e das potestades nos céus. Olha que coisa tremenda isso, irmãos? Nós temos algo que Deus ocultou dos anjos e consecutivamente dos demônios, porque os demônios eram anjos caídos, eram anjos antes de serem demônios, eles eram anjos, então Deus ocultou e Ele agora escolheu revelar a esses anjos e demônios através da igreja. A multiforme sabedoria de Deus através da igreja. Olha que coisa maravilhosa, hein, irmãos? Nós, como igreja, temos acesso à revelação que os anjos do céu não tiveram. E que os anjos do céu ainda hoje esperam pela igreja para conhecerem os mistérios de Deus. Oh, glória a Deus! Muitos mistérios nós esperamos dos anjos, Nós queremos ver as revelações que os anjos revelem para nós. Aqui é o contrário, irmão. Aqui nós temos anjos esperando que a revelação seja ministrada pela igreja. Então, se você tiver um pouquinho de fé, como eu tenho, você pode crer que agora, hoje, nesse ambiente que nós estamos espiritual, existem anjos que estão aguardando esta ministração para que também seja conhecido deles a revelação do mistério que está oculto em Deus. Glória a Deus. Amém? Olha que coisa linda, hein? Glória a Deus. Então, irmãos, é somente pela igreja de Jesus Cristo que os anjos e demônios tomam conhecimento da multiforme sabedoria de Deus, que outorga toda a sua autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra, para os discípulos de Cristo, para o corpo, para o verdadeiro corpo de Cristo. Então, o que isso significa? Que essa autoridade que Deus deu para a igreja, ela excede o entendimento, seja humano, seja espiritual. Amém? Glória a Deus. Então, os anjos e os demônios, eles aguardam para receber a revelação da multiforme sabedoria de Deus, que é conhecida através da igreja. Amém? Glória a Deus. Abra comigo em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Então aqui, irmãos, nós temos aqui um princípio de autoridade que precisa ser muito bem absorvido no coração dos irmãos. Nós precisamos compreender esse conceito de autoridade que nós temos em relação aos demônios, em relação ao diabo.
Porque o diabo ele possui armas, mas nós temos a capacidade de resistir ao diabo. Nos foi outorgado a capacidade espiritual de combater essas armas que o diabo possui, e que é o que eu vou falar aqui algumas coisas. Amém? Mas Tiago capítulo 4, versículo 7, se você pegar aí a parte B do versículo, é o que nos interessa a priori. Tiago capítulo 4, versículo 7, parte B, a palavra diz, o texto tão conhecido de nós, ele diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando eu leio esse texto, irmãos, às vezes a gente fica um pouco assim, quando fala de batalha espiritual, né? A gente fala da luta espiritual, nós imaginamos, como eu falei em outras ministrações anteriores, nós imaginamos um demônio com uma espada, né, negra, cheirando enxofre, né? E do outro lado um anjo com uma espada de fogo, né? Uma espada desembainhada, e aquela guerra espiritual, e aquelas espadas se chocando, e as faíscas espirituais saindo para todo lado. Mas para nós é difícil nós queremos transformar esse pano de fundo, todo esse cenário, numa visão material, irmãos, numa visão física. É bem certo que nós estamos falando de coisas espirituais. Então, quando a palavra do Senhor fala que a nossa arma, né? A arma é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é como uma espada. Quando fala que a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, é uma espada afiada, né, de dois gumes. O que nós podemos compreender? Que a arma que nós estamos falando aqui é a palavra que sai de nossos lábios. Então, resistir ao diabo, às vezes ele não vai embora na primeira, né? Você manda o diabo embora e ele não vai. Uma certa vez nós tivemos uma experiência lá na casa de recuperação, estava até compartilhando ali com o Kedley, e essa experiência, um menino endemoniou, né? Um menino foi possuído ali pelo um espírito maligno. E esse menino, ele tinha um processo ali de endemoniamento muito violento, né? E nós já estávamos acostumados. Então, quando acontecia, a gente já grudava nele, já arrastava, ele já tirava da igreja, e aí depois rolava no chão. Aí era aquela coisa, né? E teve um dia, não sei se os irmãos que estavam lá vão se lembrar, mas teve um dia que tinha alguns pregadores lá, né? Alguns pregadores visitantes, né? Que foram convidados. E aí aconteceu do menino, né, ter esse processo de endemoniamento. E aí todo mundo lá e expulsa, e o bicho não vai embora, e a coisa não acontece, todo mundo mandando embora, e uns rolando no chão com o outro, e o outro agarrando e segurando, aquela coisa. Esse dia eu quase caí também, né? Esse dia eu quase tropecei lá, acho que eu cheguei até a cair no chão, né? Quase saí rolando lá pelas escadas, e foi aquela coisa, aquela batalha espiritual lá com o menino endemoniado. Aí chegou o pregador lá, o camarada que estava convidado, e chegou, colocou a mão na cabeça do rapaz e falou: sai em nome de Jesus. Aí o bicho continuou lá, né? Não aconteceu absolutamente nada. E aí ele virou e falou: isso aí é alma, isso aí não é demônio não, porque o demônio tem que sair em nome de Jesus. E virou as costas. Aí eu falei assim: meu filho, por que você não vem fazer o trabalho aqui na casa de recuperação então, né? Pra achar que é tão simples assim, né? Pra achar que a coisa acontece assim, né? Não, mas em meu nome expulsarão demônios. Sim, é em nome de Jesus, eu creio nisso, mas Jesus, ele também disse, há uma casta de demônios que não sai assim tão simplesmente. Precisa de jejum e oração, precisa de preparo, precisa de trabalho, precisa de ministério de libertação.
né? Ali os discípulos andaram com Jesus, receberam a autoridade direto de Jesus ali, né? Eles foram em loco ali, e aí, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? Eles não conseguiram, eles expulsaram e não foi embora. Aí o pregadorzinho lá vem e fala que o irmão está fingindo que é alma. Meu irmão, né? Tem que ter misericórdia de uma falta de discernimento dessa. Então, resistir ao diabo dá essa ideia, irmãos, de resistir. Quando você está sob ataque, você tem que resistir. Às vezes a tua resistência, ela vai sendo lapidada por Deus à medida que Ele vai vendo o seu crescimento em fé na autoridade espiritual que você está tomando posse em relação à batalha espiritual, no nome de Jesus. É claro, vai ter espírito que você vai falar, sai em nome de Jesus, e na hora, ele vai sair na hora, não tem mais, vai ter situação que você vai ter que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então nós não podemos deixar que o engano das trevas tome conta. Então nós possuímos essa autoridade dada por Deus, esse mistério oculto revelado pela igreja de autoridade sobre principados e potestades, que às vezes o diabo ele vai trazer o que? O engano, porque você vai expulsar, ele não vai sair, e aí você vai falar, o problema sou eu, né? O problema sou eu não tive fé, ou eu estou em pecado, ou eu isso, ou eu aquilo, e na verdade não tem nada a ver com você, porque a Bíblia está bem clara dizendo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então existe um processo inverso muitas vezes, que nós precisamos nos atentar, de falar, você não saiu, mas você vai sair, porque eu estou resistindo à sua insistência de ficar. E você vai fugir em nome de Jesus. Por um caminho o inimigo se levanta contra nós, e por 7 caminhos ele foge da nossa presença. Amém? É isso que diz lá em Deuteronômio capítulo 28, uma promessa que o Senhor nos deu para aqueles que obedecem a palavra de Deus. Se atentamente ouvirem a voz do Senhor teu Deus e tomar o cuidado e se atentarem em cumprir os seus mandamentos, então essas bênçãos seguirão e te alcançarão. E aí ele fala, por um caminho o inimigo se levanta contra ti, mas por 7 caminhos ele fugirá da sua presença. Amém? Glória a Deus. Então aqui, irmãos, existem aqui algumas armas que nós começamos a entender, e aqui a gente não tem isso muito claro biblicamente, né, irmãos? Nós não temos aqui a base bíblica para tudo, né? Porque é um assunto difícil, por isso que existe muita controvérsia nas igrejas, por isso que muitas igrejas não se atentam muito para esse tipo de situação, porque eles dizem que a Bíblia não fala muito, então o que a Bíblia fala é que o diabo vai fugir de mim, está tudo certo, entendeu? Porque não tem muita base bíblica, mas nós temos a experiência, nós temos os conceitos que nós começamos a perceber que o inimigo ele possui armas que podem nos atingir e que nós precisamos resistir. Amém? Porque falei aqui bastante de endemoniamento, mas quando na verdade, às vezes, lembra os 3 caminhos que o diabo trabalha, né? As 3 situações, que é por indução, por opressão e por possessão. A possessão é só uma delas, mas a indução às vezes é a pior, irmãos, porque você não consegue discernir que é o diabo e você acha que é coisa de você, você acha que é um pensamento seu e na verdade é uma proposta, é uma indução das trevas de algum espírito que está ali te rodeando. Então nós temos aqui alguns aspectos que eu queria compartilhar. A primeira arma que o diabo usa contra nós, contra os filhos de Deus, é a decepção. O diabo, ele usa a decepção. Amém? Então, irmãos, a decepção é um meio das diversas situações. O diabo ele usa a decepção por meio de várias situações, e o diabo ele tem semeado discórdias e divisões no meio do povo de Deus.
Ele tem deixado muitos irmãos decepcionados com a igreja e até mesmo com Deus. A decepção é uma ferramenta maligna do diabo na vida do crente, porque um camarada decepcionado com a igreja, irmãos, é um prato cheio, né? Quantas pessoas nós não temos encontrado com com a alma ferida, tantos ferimentos na sua alma, por decepção, por ter acreditado num pastor, por ter colocado a sua esperança talvez numa posição do homem, e ali ele encontrou ali decepção, ficou decepcionado, e depois fala: não quero mais saber de igreja. Acha que tudo é a mesma coisa, todas as igrejas são iguais. É a mesma coisa de você ir num hospital e você ser muito mal atendido por um médico e se achar que todos os médicos não prestam, né? É a mesma coisa. Existem pessoas, o ministério é feito por homens que são pecadores, que são doentes. Então, o que eu sempre falo aqui, eu deixo muito claro para vocês, e aqui estou registrando até essa palavra, é que eu não sou, irmãos, um super homem de Deus. Eu também tenho as minhas falhas, eu também tenho as minhas limitações, e eu também às vezes sou tentado a ficar decepcionado também. Às vezes é o contrário, às vezes o pastor se decepciona com a igreja, às vezes o pastor se decepciona com os obreiros, às vezes o pastor se decepciona com um membro, que ele vai, ele luta, ele ora, ele busca, ele paga o preço, ele vai na casa, e aí o irmão vai embora e não fala nem tchau, você nem sabe do irmão, quando vai ver está em outra igreja, porque para ele trocar de igreja é como trocar de cueca. Então isso pode trazer decepção na vida do pastor, e o pastor também tem que lutar contra isso, também precisa resistir à tentação de se decepcionar com a igreja e com Deus. Quantos não se decepcionam com Deus, né? De falar: eu estou esperando e Deus não faz nada, né? Já orei, já jejuei e Deus não fez nada, então eu vou lá para a Umbanda, então eu vou lá para o Espiritismo, então eu vou lá para a Católica, eu vou lá para qual é o nome lá da Aparecida lá, vou pagar promessa, vou lá para Aparecida, né? Vou andar lá na Dutra até Aparecida, para ver se resolve, como se o cristianismo fosse apenas mais uma tentativa. Irmãos, cristianismo não é mais uma tentativa. Cristianismo é: se Deus fizer, Ele é Deus; se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, e eu continuo adorando a Ele, independente da circunstância. Se a circunstância estiver ao meu favor, glória a Deus. Se a circunstância estiver contra mim, então eu continuo adorando meu Deus, e eu vou resistir, e eu vou continuar adorando, e vou continuar glorificando, não importa. Eu vou ser como aqueles lá do Hebreus 11, os heróis da fé, que disse: olha, eles tinham a promessa, mas eles esperavam coisas mais excelentes, eles não alcançaram a promessa. Por isso que eu não gosto daquele louvor: quem tem promessa não morre. Como assim, irmão? A Bíblia diz que morre. A Bíblia diz que quem tem promessa morre. Ali teve ali os heróis da fé. Alguns foram cerrados ao meio, outros foram lançados na cova dos leões, outros foram decapitados, e eles não alcançaram a promessa, mas eles esperavam algo ainda maior. Amém? Então, às vezes uma promessa, ela se cumpre na sua geração, nas próximas gerações. A promessa que Deus fez para Abraão não se cumpriu em Abraão, se cumpriu em Jacó, através dos filhos de Jacó, com as 12 tribos que tomaram posse da terra prometida. Então Abraão foi peregrino, ele recebeu a promessa, mas ele não cumpriu. Moisés, ele recebeu a promessa, mas ele viu de longe, ele olhou a terra prometida de longe, mas não entrou nela. Então, irmãos, às vezes as coisas de Deus, elas vão além da nossa capacidade emocional. Amém? Então eu não posso me decepcionar com Deus, porque a maior bênção que Deus já me deu foi a minha salvação. Então, irmãos, vou para o céu e acabou, doa quem doer. O diabo pode espernear à vontade que eu sou salvo. Se eu sair agora ali e for atropelado e morrer, eu vou para o céu. Jesus vai estar de braços abertos para me receber, e não tem quem mude isso do meu coração, porque eu recebi isso através de Jesus. Amém? Então, a decepção é uma arma que precisa ser combatida. Ou seja, a segunda arma que o diabo usa é o desânimo.
O desânimo, meus irmãos, enquanto a palavra nos ensina a perseverar, Satanás ele tem semeado desânimo, principalmente quando há promessas inalcançáveis que alguns pregadores têm prometido o que Deus não prometeu. Isso traz desânimo, irmão. Porque você olha às vezes os programas de televisão que mostra cura, aí você vai lá ver os testemunhos, né? Como o pastor Edinho diz, os testemunhos, né? Os testemunhos, aí tem lá o testemunho, e aí você vê o testemunho, a pessoa, eu estou curada, eu tinha câncer, e você, glória a Deus, e a pessoa era mesmo, porque o irmão tem o dom de cura ali, glória a Jesus, bênção, eu creio nisso. O outro estava na cadeira de roda, ele levantou, e glória a Deus, puxa que bênção, puxa, glória a Deus, mas de 200, 3 teve o milagre, e os outros 297 que não receberam, que teve o mesmo problema, que estava ali buscando pela cura e que não recebeu a sua cura, como que o diabo faz? Ele manda o desânimo. Tá vendo? Teu milagre não vai chegar. E isso é algo que precisa ser combatido. Pastores que prometem bênçãos inalcançáveis, promessas que Deus não prometeu. Irmão, vem para a igreja que aqui você vai ficar rico. Vem para a igreja que seus problemas vão acabar. Vem para a igreja que você vai ser curado. E se você não for, o problema é seu. Você é que não tem fé para isso. Você precisa ter a fé de Abraão, a fé de Isaac, a fé de Jacó, para você alcançar a sua bênção. Irmão, às vezes não é bem assim. Deus não prometeu algumas coisas. Então são coisas naturais da vida. Pastor, porque se eu fizer a campanha das semanas, né, das 25, 80, 2.000 semanas de campanha, então aí eu vou ter o meu carro zero, né? Se eu fizer o voto dos salmos, né, e se eu tirar o salmo 150, eu estou lascado, que eu vou dar R$150 nesse voto, mas se eu tirar o salmo 1, eu vou dar glória, porque eu vou dar R$1 lá naquele voto, naquele propósito. Mas aí eu não recebo, e eu faço voto, eu tenho fé naquilo que o pastor falou, mas aí não acontece na minha vida. Aí vem o desânimo, aí o diabo usa aquilo que deveria ser bênção, aquilo que deveria ser fé, aquilo que deveria ser esperança, e fala, puxa vida, só acontece com o meu vizinho, não acontece comigo, eu acho que Deus não me ama. É muito sério, irmãos, eu estou aqui brincando, mas é coisa seríssima. A pessoa está na igreja, um crente desanimado, sabe o que acontece? Ele muitas vezes é difícil de perceber, porque às vezes o crente desanimado ele vem para os cultos, às vezes o crente desanimado ele fecha o olho, ele ora, às vezes o crente desanimado ele levanta a mão para o céu, ele louva a Deus, mas ele está quebrado por dentro. Ele vem vazio e sai mais vazio do que ele entrou, porque ele não consegue acreditar que Deus vai ajudá-lo. Então, irmãos, o desânimo é sutil. O desânimo é, puxa, pastor, você está indo lá no discipulado, está vindo do Itaim Bibi, de calça, sem jantar, sem tomar banho, vindo direto do serviço, cansado, depois de um dia cheio, atravessando a Macedônia, para chegar lá, os irmãos não aparecerem. É o desânimo. É o desânimo que o diabo vai tentar lançar. É uma arma, é uma seta inflamada, é uma sugestão, é sutil. Olha, tá vendo, pastor? O pessoal não leva a sério o discipulado, não. Tá vendo, pastor? As pessoas que deveriam estar, não estão. Tá vendo, pastor? Será que Deus é na sua vida mesmo? Né? Então, o desânimo é sutil, que vai sendo minado aos poucos, vai sendo lançado de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. E aí quando o camarada abre o coração para deixar entrar, aí precisa ser curado. Amém? Glória a Deus. Uma outra ferramenta que o diabo usa é o desespero. O desespero está diretamente ligado com a incredulidade e com a falta de confiança em Deus. Então, o que é o desespero, irmãos? O desespero é quando existe uma situação
né, como essa que eu narrei hoje aqui para vocês, em que você tem uma situação de calamidade, aconteceu alguma coisa, bateram no meu carro, me roubaram na esquina, veio, né, uma enfermidade, caiu, rachou a cabeça na quina da escada, né, você tem uma situação externa que causa causa assim uma desestabilização, é essa a palavra? Não sei se é essa a palavra, mas causa uma desestabilidade. Instabilidade não, é desestabilidade. Você fica desestabilizado, né? Você desestabiliza, você fica desesperado. Então, por que essa é uma seta do maligno? Por quê? Porque se nós estivermos em fé e confiança em Deus, aquela calamidade você para, aí você fala, opa, peraí, Deus é comigo, Deus vai me guardar, essa situação está acontecendo porque o meu Deus assim permitiu. Se o meu Deus permitiu, Ele vai dar o escape. Tudo aconteceu pela vontade do meu Deus. Se isso aconteceu, foi pela vontade do meu Deus. É que nem o Jó, né? Nu vim do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então, a calamidade, ela vem às vezes como um vento, né? Os profetas gostam de ter esse tipo, né? Não é que gostam de ter, né? Mas geralmente tem esse tipo de visão, que vê um redemoinho, vê um vento, né? E aí fala assim, irmão, você vai passar por um vento, Deus está mostrando que você vai passar por um vento, tipo, vai vir uma tribulação muito grande sobre a tua vida, que isso, às vezes Deus permite para que você vença esse tipo de tribulação, esse tipo de desestabilidade emocional. É para você parar, fincar o pé na rocha que é Cristo e falar assim, não, eu sei, aconteceu, tem um problema, mas o meu Deus é maior do que esse problema, e Ele vai me dar um escape. Então o desespero é algo que às vezes tira o crente do rumo. O camarada está ali numa campanha de oração, ele está ali hora de madrugada, ele vai para o monte, ele busca o Senhor, ele está forte, mas aí vem o vento, o camarada desespera. Ele fica de cabelo em pé, ele quer jogar tudo pro alto, ele quer sair correndo. Aí o salmista diz, né? Senhor, quem me dera asas como de pomba, voaria e pernoitaria no deserto. Ou seja, eu quero fugir do meu problema, eu quero sumir, que suma tudo, eu quero ir pro deserto, quero ficar sozinho. Irmão, você está na igreja, você não tem que pensar em ficar sozinho. A igreja é justamente para isso, para você chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Isso é a igreja de Cristo. Então, se você está passando por uma calamidade, você precisa ter irmãos. Às vezes não vai ser o pastor, às vezes vai ser um irmão que às vezes não é nem obreiro, não é nem cooperador, mas é um irmão fiel que está ali com você lado a lado na igreja, e você vai compartilhar com ele uma dificuldade, um problema, e o irmão vai orar com você, vai chorar, às vezes nem chega para o pastor o teu problema. Mas a igreja é isso, é para que nós possamos resistir ao diabo. E lembre-se, um cordão de 3 dobras é mais difícil de se arrebentar, porque enquanto um cair, o outro levanta. É muito melhor serem 2 do que 1. Amém? Então esse é o princípio da batalha espiritual. Você não vai para a guerra sozinho, irmão. Você precisa ter cobertura. Nós temos um grupo de intercessores que toda vez que eu vou fazer alguma ministração de libertação ou qualquer coisa assim mais séria, eu já aciono o grupo, falo, irmãos, fazem relógio de oração, me cubram, porque eu estou indo para a guerra. A guerra é de Cristo, a guerra não é tua. Eu vou lá de peito aberto, eu sou o cara, eu sou o guerreiro espiritual, né? Eu sou o soldado de Cristo, o meu general é Cristo e eu vou para cima. Não, você tem que entender que vai ter batalhas que Deus vai te dar aí, né? Para você enfrentar, para o seu crescimento. Mas, irmãos, numa situação que nós estamos falando, é a igreja e a batalha espiritual. A batalha é contra a igreja, e você é parte da igreja, você não é simplesmente um soldado sozinho no meio da batalha. Porque se você for um soldado sozinho no meio da batalha, eu quero registrar aqui na internet, para que você pare,
respire, para que você coloque a sua cabeça no lugar, e se você ore a Deus, para que Deus prepare guerreiros que estejam do teu lado, intercessor, porque não adianta, irmão, você ficar recebendo um monte de gente na tua casa, para você lutar guerras que não é tua, e você não tem nem cobertura espiritual, e aí aqueles demônios que estão lá naquela pessoa, vai vir te afrontar, e você está ali, achando que está fazendo a obra de Deus, e você está tomando muito prejuízo, para não falar outra coisa. Amém? Qual que é a próxima arma que o diabo usa? A distração. Distração é uma arma terrível. Irmãos, o mundo é um banquete de distrações. Todo momento nos é oferecido, sabe, a distração nos é oferecido ali, uma possibilidade. Irmãos, infelizmente muitos guerreiros, muitos homens e mulheres de Deus têm preferido esta mesa do mundo ao invés do pão vivo que desceu do céu. Tem preferido o que? O conforto do mundo, as distrações, sabe? Não estou dizendo que é pecado isso, irmãos. Não é pecado, né? Que nem as irmãs aí estão combinando para ir no clube, lá no parque, com as crianças. Não é pecado, irmão. Você pode ir, mas quando a coisa começa a tomar uma proporção maior, você precisa verificar se não está sendo uma seta de distração na sua vida. Porque um dia, né, eu fui num aniversário e faltei no culto. Tudo bem, glória a Deus, né? Você não é obrigado a bater ponto aqui na igreja, nos cultos, mas aí o segundo dia, agora não é um aniversário, agora eu vou recepcionar um visitante que vai, um parente que veio de longe na minha casa, e você já não vai no segundo culto. Não, mas agora eu preciso comprar uma calça lá no shopping, que na verdade eu ganhei, eu preciso trocar, e eu só tenho o tempo que é o tempo do culto para ir lá trocar. Então você percebe que o mundo ele vai começar a te oferecer e te seduzir com as distrações dessa vida, com as distrações, para que você mude o foco, para que você perda o foco. Aí aquilo que Deus está preparado para te liberar, aquilo que Deus está ali esperando, você está na posição, você está se alinhando, e você está prestes a receber uma unção nova, um renovo, uma bênção, você está prestes a receber, e aí você se distrai, e aí aquela bênção volta para Deus, aquela bênção fica novamente aguardando você estar pronto para receber aquilo, e às vezes aí é uma volta no quarteirão que às vezes demora anos. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel no deserto, né? Louvado seja o nome do Senhor. Uma arma muito terrível que o diabo usa é o engano. O diabo é o pai da mentira. O engano, a gente usa a palavra sofismas, né? Tem até um versículo bíblico que ele fala isso, desfazendo sofismas. O que é sofisma? Sofisma é o uso do argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que embora simule um acordo com as regras da lógica, parece ser lógico, né? tem lógica, tem razão, mas ela apresenta na realidade uma estrutura inconsistente e enganosa, irmãos. O sofisma é uma mentira que parece verdade. O sofisma é aquela palavra que você, no seu raciocínio, faz muito sentido, mas na verdade é um engano do inimigo. O diabo, ele usa muitos sofismas contra a vida do povo de Deus. Então, qual é a verdade absoluta? É a palavra de Deus. Então, quando uma verdade, né, vem externamente, essa verdade não vem da palavra de Deus, nós precisamos trazer essa verdade à luz da palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a palavra diz sobre esse determinado assunto? Porque se a Bíblia diz ao contrário, irmão, você está correndo um grande risco de cair numa armadilha maligna de sofisma. É sutil, irmão, é uma coisa terrível. A pessoa acha que está fazendo certo. Paulo, ele não perseguia a igreja de Cristo, né? Paulo, ele era um assassino,
Ele segurou as capas daqueles que apedrejaram Estevão, e tudo isso por zelo pela religião que ele trabalhava, que ele vivia. Ele conhecia a palavra, ele era um doutor da lei, ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ele achava que matando os cristãos, ele estava servindo a Deus. Olha o tamanho do sofisma, olha o tamanho do engano. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos correr aqui, que eu estou vendo que aqui hoje o negócio está estreito aqui. Amém? Eu tenho bastante coisa aqui, já passaram-se 44 minutos. Mas glória a Jesus. A última arma que eu quero colocar aqui, que o diabo ele usa, que nós precisamos resistir, é a rebeldia. A rebeldia, irmãos, é um negócio muito complicado. Porque um coração satisfeito tem a ver com satisfação, irmãos. Coração satisfeito, ele produz louvor. Quando você está, contente com alguma coisa, você tem o coração satisfeito, você agradece a Deus, você louva a Deus, ele produz louvor. O coração satisfeito produz louvor. E esse louvor, ele tem uma consequência. A consequência do louvor é a adoração. Então, quando vocês que estão aqui no louvor, ministrando louvor, vocês precisam olhar para o coração de vocês. Se o coração de vocês está satisfeito, está plenamente satisfeito, se existe satisfação, você conseguirá louvar a Deus, e esse louvor vai produzir adoração. Agora, se você vir louvar a Deus com o coração insatisfeito, você só vai produzir música, porque o coração insatisfeito, ele produz murmuração. O coração insatisfeito, ele vai falar assim: puxa, o louvor hoje foi muito ruim. Nossa, hoje eu toquei péssimo. Hoje eu errei a virada da bateria. Hoje eu desafinei no vocal. Hoje eu errei as notas do baixo. Eu errei o acorde do violão. Hoje foi muito ruim. Isso daí é murmuração, irmão. Você está com o coração insatisfeito, que está te impedindo de adorar a Deus. Você produziu música. Olha que profundo isso, irmãos? O coração satisfeito, sabe o que acontece? Senhor, eu errei, mas olha, cada nota que eu estou dando aqui é para o teu louvor. Cada nota que eu estou dando aqui, eu sei que eu estou aprendendo, a coisa tá ruim mesmo, desafinei mesmo, Senhor, mas não importa, Senhor, porque eu quero te adorar pelas maravilhas que o Senhor tem feito em minha vida. Eu quero te agradecer pelo ar que eu respiro. Eu quero a tua presença, eu quero sentir o seu cheiro, eu quero ouvir as batidas do seu coração, Senhor. Isso é adoração. Mas o coração insatisfeito produz murmuração. E sabe qual é a consequência da murmuração? Rebeldia. Não vou tocar mais com o Elton, não. O Elton é esse ministro aí de louvor, esse líder. Não vou mais tocar com ele, não, porque o cara é mamandão, só ele quer escolher a música. E o pastor, então? A gente fica ensaiando a música. Aí quando a gente vai tocar a música, o pastor: não toca essa não, toca a outra, toca da harpa. Aí você tem que ter um coração agradecido. Amém? Glória a Deus. A rebeldia, irmão, é ferramenta maligna para as nossas vidas. Combater, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É independente das circunstâncias, independente dos fatores, ter um coração agradecido diante de Deus. Amém? Glória a Deus. O diabo, ele tem as armas dele, mas nós também temos as nossas armas. Deus também nos deu as armas, A batalha é inevitável, irmão, mas nós precisamos nos preparar. Amém? O preparo é importante. As pessoas acham que igreja é brincadeira, irmãos. As pessoas acham que às vezes igreja é reunião, é um clube. As pessoas acham que igreja é só mais eu não tenho nada para fazer em casa, eu vou para a igreja. Irmão, igreja é coisa séria, irmão. Enquanto nós estamos aqui ministrando essa palavra, existe uma batalha, uma oposição terrível no inferno. E essa oposição já começou desde de manhã.
né? Já começou desde de manhã, e pessoas que deveriam estar aqui, talvez tiveram problemas, impedimentos, distrações, desânimos, decepções e distrações e tudo aquilo, enganos, rebeldia, teve tudo isso para não estar aqui hoje, e hoje o diabo está comemorando porque conseguiu não trazer algumas pessoas para cá hoje, conseguiu fazer oposição. Irmãos, a gente cansa às vezes, mas o diabo não cansa. Ele não cansa. Existem espíritos que nós chamamos de espíritos familiares. Esses espíritos eles são designados para acompanhar pessoas. Tem um livro que eu vou recomendar, irmãos. É um livro que ele não é um livro de literatura real. Ele é uma fábula, né? Ele é como este mundo tenebroso. Este mundo tenebroso não é uma visão, não é algo profético. É uma inspiração que o autor teve, e ele começou a narrar lá uma história espiritual. Esse livro é a mesma coisa. O autor desse livro é o autor do Nárnia. Agora eu não me recordo o nome desse autor. É o autor do Nárnia. Mas o título do livro é Cartas para o Inferno. Esse é o nome do livro. Cartas para o Inferno. Se você procurar lá no Querix, você vai encontrar, tá, esse livro para você fazer o download lá e ler. Cartas para o Inferno. C.S. Lewis é o nome do autor. C.S. Lewis. Ele escreveu esse livro, Cartas para o Inferno. E esse livro é muito interessante, porque é uma fantasia, né? Eu estou dizendo, é uma inspiração do autor. Mas é assim, a história é um demônio que acompanha um homem, que ele foi designado para acompanhar esse homem, para manter esse homem fora dos caminhos do Senhor. E ele começa a se comunicar e escrever cartas para o seu tio que está no inferno, né? Então daí tem um outro demônio, um tio dele que está no inferno, e ele começa a se corresponder, né? Começa a escrever cartas, por isso que chama Cartas para o Inferno, e ele começa a mandar as cartas para o seu tio, falando do andamento do seu paciente, que é o camarada que está aqui na terra, o homem que ele está ali lutando continuamente, está ali trabalhando sem cansar, dia e noite, para que aquele homem não se converta a Cristo. Olha que história fantástica, né? Para que a gente possa acordar, para que a gente possa despertar para uma realidade espiritual, muitas vezes negligenciada pela igreja. Mas você vai ler lá, você vai achar interessante. Eu achei interessante e muito melhor, ainda muito mais o final, que aí no final o rapaz se converte e o espírito lá, o demônio lá, que estava lá se correspondendo, depois ele é punido lá, porque tem umas histórias meio doidas lá. Depois você lê Cartas para o Inferno, C.S. Lewis. Então, irmãos, abra comigo em Efésios capítulo 6. Agora nós entramos verdadeiramente nas nossas armas, tá? Eu não vou falar aqui sobre cada uma das armas que Efésios 6 nos traz, né? Nos revela a armadura de Deus, mas eu vou ler aqui o texto para que a gente possa meditar. Abra comigo em Efésios capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 13, amém? Efésios capítulo 6, a partir do versículo 13. Nós vamos ler do 13 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Então nós temos aqui a armadura de Deus, composta pelos seguintes itens: capacete, né? Capacete da salvação, couraça da justiça. Eu vou falar aqui só rapidamente: capacete da salvação para proteger os nossos pensamentos. Amém? Capacete protege os pensamentos,
protege o ouvido, né? Protege os pensamentos. A couraça da justiça, couraça fala aqui do peito, né? Uma proteção peitoral. Então a couraça protege o que? O nosso coração, protege os nossos sentimentos. O cinturão da verdade, né? O cinturão da verdade é o que suporta a arma, o cinturão da verdade é o que sustenta as vestes, o cinturão da verdade é aquilo que nos sustenta. A verdade é a palavra de Deus. Se nós não estivermos na verdade, não adianta guerrear na mentira, né? Usar mentira para fazer a obra de Deus, você não vai conseguir. Você precisa do cinturão da verdade. É o cinturão da verdade que segura a espada do Espírito, né, que é a palavra de Deus. Nós temos os sapatos da preparação do Evangelho da Paz, né, a bota, né, que a Renata teve uma visão, né, da bota, e é uma bota, não é um sapatinho, né, a gente pensa um sapato, né, a gente pensa um All-Star, assim, tipo da Bianca, né, o sapato da preparação do Evangelho da Paz, uma bota que a Renata vê era um negócio glorioso, que ia quase até o joelho do pregador. Uma bota, os sapatos da preparação do Evangelho da Paz. O escudo da fé, com o qual nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Uma vez eu cometi um grande erro. Eu estava fazendo uma ministração de um jovem e tinha um irmão que estava ali, um intercessor, o Amil. O Amil, ele tem a visão aberta, né? Ele vê as coisas no mundo espiritual. Às vezes ele falou que às vezes está passando na rua assim, ele vê um demônio assim catando lixo. Coisa assim impressionante, ele tem a visão aberta e Deus dá para ele a revelação. E teve uma certa vez que eu li orando na ministração, uma coisa não sei o que, tinha uns demônios ali, e aí eu falei assim, eu coloco aqui o meu escudo da fé, eu coloco aqui o escudo sobre ele falou, irmão, não faz isso, irmão. Você está cobrindo o camarada que está sendo ministrado com o teu escudo e você está ficando desprotegido. Né? Ele viu como se eu abrisse a guarda ali para os espíritos ali que estavam ali e eu querendo proteger ele com o meu escudo. Não dá, irmãos. O escudo é teu, é intransferível, é para a sua defesa pessoal. Então, se você tem um filho, você não tem que falar, Senhor, que o meu escudo guarde o meu filho. Não, você tem que falar, Senhor, dá para ele um escudo também, para que ele também possa apagar os dardos inflamados. Mas a gente está recebendo ataque e nem sabe por quê. A gente não tem fé. O escudo é da fé. É ele que apaga os dardos inflamados do maligno. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a espada, como que você atinge ele? Com a boca. Jesus disse, quando João viu Jesus no Apocalipse, o que João viu? João viu uma espada saindo da boca de Jesus. Isso aí é bizarro, né, pastor? Como assim a língua de Jesus virou uma espada? Não, irmão, é uma linguagem figurada, que é para ensinar para nós a verdade. Jesus, ele usa a palavra. Quando Jesus estava no deserto contra o diabo, sendo tentado 40 dias e 40 noites, Jesus só usou a palavra. Jesus só falou, está escrito. Não é assim? Deuteronômio? Ele falou, está escrito. Está escrito. Então a palavra é uma espada, irmão. O diabo vai te oprimir? Diabo, mas está escrito. Jesus usou o Deuteronômio para falar isso. Está escrito no Deuteronômio que não habitará o Senhor teu Deus. Então, irmãos, a espada do Espírito é uma autoridade que a gente precisa usar. Então, às vezes a gente vai querer repreender o diabo, né? Com a nossa palavra, porque eu tenho autoridade, amém? Eu creio que eu tenho autoridade. Mas por que você tem autoridade? Eu tenho autoridade porque está escrito, porque Jesus já me deu essa autoridade, porque está escrito, em meu nome expulsarão demônios. Então Jesus, ele me deu o direito de usar o nome dele, e eu te expulso em nome dele, em nome de Jesus, saia. Glória a Deus. Você entende? A palavra não é a minha palavra, eu possuo autoridade em Cristo, mas em nenhum momento eu quero dizer que eu tenho essa autoridade, porque a autoridade está nele, e é por causa dele, é porque ele me deu essa autoridade, que no nome dele eu tenho autoridade. A espada é a palavra. Como eu citei aqui, por um caminho você vem contra nós, e por 7 caminhos você fugirá da nossa presença. Eu já vi casos, irmãos, de libertação, e lá na Ágape mesmo falaram isso uma vez, um ministro, que quando ele estava fazendo a ministração, ele começou a ler Apocalipse capítulo 18,
Ler. Ele abriu a Bíblia, o diabo estava lá, o camarada estava endemoniado, não queria sair, ele começou a ler Apocalipse capítulo 18. Sabe o que está escrito no Apocalipse capítulo 18? A queda da Babilônia. Ele começou a ler a queda da Babilônia, o demoniado lá, o diabo tampava os ouvidos, não, eu não quero ouvir isso, porque ele estava falando da queda do diabo. Então só a leitura bíblica é uma espada afiada de dois gumes, amém? 2 Coríntios, não precisa abrir que a gente está com um pouquinho de pressa aqui, eu não vou esperar. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Versículo 5: destruindo os conselhos. Olha que interessante isso: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. As armas que nós temos, ela anula os sofismas, né? Que o irmão trouxe aqui uma tradução que fala, deixa eu ler essa tradução aqui, que fala dos sofismas nesse texto de 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Ele diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, irmãos, a arma, ela está na nossa mente, né? Nós temos armas espirituais que estão relacionadas à nossa capacidade de conhecer a Deus. É o que está dizendo aqui. A arma das nossas milícias são carnais, mas sim são poderosas em Deus. Mas nós precisamos o quê? Levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Como que isso acontece? O diabo está falando na minha mente que eu vou morrer. O diabo está falando na minha mente que eu sou um lixo. O diabo está falando na minha mente que eu não presto. O diabo está falando na minha mente que... Aí sabe o que eu faço? Eu levo a minha mente cativa à obediência de Cristo, dizendo assim, não, diabo, você está enganado, porque a palavra do Senhor me diz que o meu Deus, Ele me transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. O Senhor Jesus, Ele me dá vida e vida com abundância. O Senhor Jesus, Ele morreu para me libertar. O Senhor Jesus foi para a liberdade que Ele me libertou. Então você está muito errado, porque a minha vida é muito preciosa para o Senhor. Eu não sou um lixo não, diabo, porque o Senhor morreu por mim, e se Ele morreu por mim, é porque Ele me ama e eu sou precioso para Ele. Isso desfaz fortalezas, desfaz sofismas, mentiras, engano que parece verdade. Eu sou um lixo mesmo. Sou um pecador, comedor com arroz com feijão, comedor de arroz com feijão. Eu sou um pecador, eu sou um lixo. Isso é racionalmente verdade, mas é um sofisma, porque a verdade absoluta é o que o Senhor diz de mim, amém? Então as armas das nossas milícias, da nossa luta, elas não são carnais. Lucas capítulo 10, versículo 18 e 19 diz assim: e disse-lhes, via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada absolutamente vos fará dano algum. E nada vos fará dano algum. Então Jesus aqui, Ele nos dá essa verdade. Eu vi Satanás, Jesus falando, eu vi Satanás caindo como um raio, ou seja, ele caiu, ele é um caído, ele é um derrotado, Jesus já venceu ele. E aí Jesus, ele complementa aqui a informação dizendo, e eu vos dou o poder. Glória a Deus. Lembra do exousia? Eu vos dou o poder, essa é o direito que você tem, a autoridade que Jesus te dá para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Não é só a serpente e o escorpião, é toda a força do inimigo. Se o diabo mandar cobra, você vai vencer. Se o diabo mandar demônio, você vai vencer. Se o diabo mandar jacaré,
Porque Leviatã é um símbolo muito forte de répteis, né? Então, toma cuidado com os filhos, fica muito bitolado com o negócio de dinossauro. Tome cuidado, viu? Jurassic Park, e fica muito bitolado, tome cuidado, porque isso é influência de Leviatã. Leviatã era um monstro marinho, é um réptil, que a Bíblia diz lá em Jó capítulo 42, lá 38, 42, eu não sei, depois você lê. Faz assim, leia o livro de Jó inteiro. Aleluia. Glória a Deus. E você me fala depois aonde está o Leviatã lá, por favor. Lição de casa, em nome de Jesus. Irmãos, a vitória pertence ao Senhor. A certeza da vitória dessa batalha da igreja ela precisa ser uma verdade nos nossos corações. Por quê? Porque Jesus, ele já venceu o diabo. Não está no futuro, ele não vai vencer o diabo, ele já venceu o diabo. Essa é a verdade que nos dá a vitória contra o inimigo. Nós precisamos tomar essa verdade. 1 João capítulo 3, versículo 8, na parte B, o Senhor Jesus, né, através do apóstolo João, ele fala essa verdade. Ele diz assim, para isto o Filho de Deus se manifestou. 2 pontos. Olha, presta atenção. Foi para isso que Jesus se manifestou. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. 2 pontos. Para desfazer as obras do diabo. Para desfazer as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8, parte B. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então imagina o diabo, ele tem obras, amém, irmãos? O diabo, ele está produzindo, ele está trabalhando. O diabo está ali o tempo todo, na sua obra, no seu trabalho. Ele vai construindo coisas, ele vai construindo pensamentos, ele vai construindo decepções, ele vai construindo um sistema na nossa alma que vai nos fazer, que deseja, tem o objetivo de nos tirar da bênção do Senhor, nos tirar da presença do Senhor. Então ele trabalha, ele faz uma obra. E esta obra, Jesus se manifestou para desfazer, amém? Às vezes esse desfazer leva tempo, né? Às vezes nós acumulamos tanta iniquidade, tanto pecado, tanta amargura, tanta ferida, tanta decepção, tanta dor, tanta angústia na nossa alma, que precisa passar por um processo de desfazer isso tudo, desconstruir esta obra que o diabo fez em nossa alma. Amém? Então, mas isso é uma verdade. João fala no passado. Foi para isso que Jesus se manifestou. Foi para isso que ele já se manifestou. Foi para desfazer as obras do diabo. Essa é a certeza da vitória. Amém? A gente está falando do ministério de libertação. Se tem alguém que precisa ser liberto, precisa ter cura interior, isso aqui é uma verdade que precisa estar no coração dessa pessoa. Jesus, ele já desfez a obra do diabo. Então eu preciso entrar nesse processo de Jesus desfazer as obras do diabo na minha vida, porque isso é uma verdade que precisa ser anunciada através da minha boca. Amém? E profetizando, liberando a palavra. É uma espada saindo, né? Você já viu uma guerra de espada? Às vezes é tanta espadada que dá uma na outra, né? Pshim, 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 né? Fica ali, já viu uma pessoa lutando esgrima? Às vezes a pessoa fica ali, tchim, 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 né? Fica várias, é tanta espada que bate uma na outra, não é? Que você precisa profetizar todo dia, é a palavra, E quando está tudo bem, é aí que você tem que profetizar, irmãos. Porque às vezes a gente só quer lutar quando vem o ataque. Então a gente precisa se posicionar mesmo quando tudo vai bem. A posição do guerreiro é saber, ter uma consciência de que existe uma guerra travada e que não tem trégua. Agora estou em paz, né? Não, irmãos, é uma guerra declarada desde o dia que você aceitou Jesus. O diabo vai trabalhar. É claro que você não está sozinho, você tem os anjos, você tem a igreja, mas você tem que ter essa consciência. Em Colossenses capítulo 2, já estou encerrando, Colossenses capítulo 2, versículo 15
A Bíblia diz assim: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e dele triunfou em si mesmo. Aqui está falando de Jesus, tá, irmão? Jesus, ele despojou os principados e potestades, e aqui a gente está falando dos diabos, dos demônios, tá? Os principados e potestades aqui não são os anjos que nós falamos lá no começo, aqui são os demônios. Então Jesus, quando ele venceu a morte, ele expôs os principados e potestades ao desprezo, e ele triunfou sobre eles. Imagina quando um rei ganhava uma vitória, tinha uma vitória na guerra, o que ele fazia? Ele vinha com o rei derrotado, preso, né? Humilhado, arrastando por uma corrente, né? Às vezes muitos colocavam argolas no nariz e saíam puxando, né? A gente vê os jovens aí com os piercings no nariz, né? O piercing no nariz, ele é verdadeiramente uma imagem de uma prisão, né? E respiração, nariz fala de respiração. Respiração, a palavra pneuma é a palavra respiração, grego pneuma também significa respiração, e espírito, e em hebraico é ruach, né? O ruach também significa respiração ou espírito. Então espírito tem tudo a ver com respiração. Então o camarada mete o piercing no nariz, ele está tendo uma prisão espiritual e nem sabe. Espiritual, o espírito dele está preso, ele está se prendendo espiritualmente, né? O piercing na orelha, ele está tendo uma prisão na audição espiritual, né? O piercing na língua está ali impedindo ele de falar, né? Bom, mas isso aí é um outro detalhamento que a gente vai mais para frente, amém? Deixa eu concluir aqui. 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 8 diz assim: e então será revelado o iníquo, o perverso, o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Eu não vou nem me ater muito nesse versículo aqui, a gente vai falar muito dele ainda, mas Jesus, quando ele for derrotar o iníquo, quando ele for derrotar o perverso, o sopro da sua boca destruirá o maligno. O sopro da boca, irmão. O sopro da boca. O sopro da boca. Jesus não vai nem se esforçar em levantar a mão, Jesus, muito menos pegar a espada. Jesus só vai, o sopro da boca destruirá o perverso. Amém? Satanás irá sofrer o terrível ira de Deus, o Todo-Poderoso, no lago de fogo e enxofre, por todo sempre. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, ele diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Você acha que o diabo vai governar o inferno? O diabo vai ser atormentado dia e noite. Amém? Então o diabo ele vai sofrer a ira do Todo-Poderoso. Irmãos, para concluir, nós devemos despertar, irmãos, para essa iminente guerra, para essa realidade de uma batalha espiritual que a igreja se encontra. Mas, irmãos, nós precisamos entender que não há o que temer, irmãos. Não há o que temer, porque o nosso general é Cristo, e Ele esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Romanos capítulo 16, versículo 20, eu encerro aqui: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. E dê uma linda salva de palmas ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia.